18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Estamos juntos mais uma vez. Eu, Carlos Júnior. Hoje teremos a participação especial na apresentação de Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink, tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Beleza, vamos juntos até às 7 também com Ari Guedes na técnica, Wellington Trovão lá no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo e a cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Boa noite mais uma vez para você na sintonia certa, 6:01, e vamos juntos até às 7. Você está ouvindo 18 horas. Olha, prestem atenção nesses números. Só nos 4 primeiros dias deste ano, o Amazonas registrou 566 novas internações por Covid-19. A cada dia é um novo recorde e o sistema está saturado, colapsado. Só ontem foram mais de 23 mortes e 559 casos do novo coronavírus, como explica a repórter Odineia Araújo. Nos hospitais públicos do Amazonas, qualquer pequeno espaço está virando enfermaria. No Platão Araújo, que virou referência para a Covid, o refeitório e o almoxerifado receberam macas. Em 2 meses, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a oferta de leitos exclusivos para a Covid-19 na rede pública de saúde cresceu 141%, saindo de 457 para os atuais 1.103 leitos. Mas mal surgem, logo estão ocupados. As internações diárias nessa segunda onda estão mais altas que na primeira. Somente ontem, 183 pessoas foram hospitalizadas. No total, segundo o boletim de ontem, 1.508 pessoas estavam internadas com casos confirmados e suspeitos da Covid. E como o número de leitos não acompanha o aumento de novas internações, no 28 de agosto, por exemplo, vídeos mostram pacientes da Sala Rosa sendo medicados em cadeiras de rodas. Nas UBSs, UPAs e SPAs, filas enormes em busca de atendimento. Há relatos de que algumas dessas unidades estão fechando as portas porque não comportam mais tanta demanda. Assim como os hospitais, o SAMU também não está conseguindo atender tantas chamadas e a orientação é que as pessoas não esperem pelas ambulâncias ao se sentirem mal. Além da falta de leitos, hoje o Amazonas enfrenta também escassez de profissionais de saúde. É que com EPIs inadequados, eles estão se contaminando. Quem fica está sobrecarregado e não tem dado conta de tanta gente em busca de internação. De acordo com o governador Wilson Lima, o Ministério da Saúde se comprometeu em enviar trabalhadores de outros estados para reforçar a equipe do Amazonas. O Wilson Lima também disse que pretende recompensar os profissionais da saúde linha de frente da Covid. Não adianta você só montar a estrutura de leitos e não ter ali, por exemplo, um médico intensivista, um enfermeiro intensivista. Nós estamos construindo, junto com a nossa Secretaria de Saúde e com a PGE, qual tipo de bônus ou benefício a gente pode dar para esse profissional que está sobrecarregado e que está ali e não teve o direito de fazer trabalho home office. Então a gente está trabalhando para ver como é que a gente garante esse bônus sem infringir os decretos que foram publicados pelo governo federal. Hoje a empresa CGEAN doou ao governo do estado 1.000 plantões médicos, sendo 500 em janeiro e 500 em fevereiro. Hoje também o Corpo de Bombeiros entrou na linha de frente da Covid-19. 37 profissionais de saúde da corporação, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, assumiram o serviço na tenda de triagem do 28 de agosto. Com isso, os profissionais que atuavam nas tendas ficam livres para reforçar a assistência médica dentro do hospital. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É uma situação que já vinha sendo anunciada, pelos infectologistas desde setembro. Mas o alerta não foi suficiente para o governo adotar as medidas para atender com dignidade a população nessa nova segunda onda.
O resultado são os hospitais superlotados e os profissionais de saúde estão extenuados, exaustos e trabalhando no limite físico e psicológico. Sobrecarregados, médicos do Amazonas fazem apelo nas redes sociais para tentar sensibilizar a população a ficar em casa. Hoje você vai conferir o apelo dramático do pneumologista Davi Lunieri. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. No pico da primeira onda de Covid, o Amazonas chegou à fase vermelha no risco de contaminação, mas recordes de internações diárias e o colapso da rede privada de saúde, além do aumento de casos e óbitos pelo novo coronavírus, levaram o estado a subir para o alerta de maior gravidade na pandemia. O Amazonas saiu da fase vermelha e entrou na fase roxa, que é a classificação de mais alto risco de contágio da Covid-19. Toda essa pressão tem repercutido nos trabalhadores do setor. Sobrecarregados, médicos estão gravando vídeos pedindo a colaboração das pessoas para evitar o colapso total. Hoje foi a vez do pneumologista Davi Lunieri, que atua na UTI da rede pública de saúde. Com aspecto cansado, ele decidiu fazer o vídeo após saber que pessoas estavam convocando para manifestação contra a determinação da Justiça de fechar os serviços não essenciais por 15 dias no Amazonas. Eu não estou dizendo aqui que o lockdown é bom. Eu não estou dizendo isso. É um remédio amargo, mas que para quem está na linha de frente, como nós médicos, como os enfermeiros, como os técnicos de enfermagem, principalmente os técnicos, a gente está sobrecarregado. Estamos ficando doentes. O trabalho está sendo enorme. E o fato de o Estado, por exemplo, abrir mais leitos, significa que vamos ter mais trabalho. E se vocês fizerem isso agora, vocês vão estar daqui a 24, 48 horas inundando de pessoas nos pronto-socorros. O médico ressalta que as restrições darão um alívio para os trabalhadores da linha de frente da Covid. Isso foi para nós que somos da lição de um alívio. A gente respira, porque dessa forma menos pessoas vão procurar o sistema de saúde. Então eu peço, não é o impacto que eu quero causar. Eu imploro, por favor, não faça isso. Não é a hora de fazer isso. Nós estamos sobrecarregados. O pneumologista diz também que hoje o perfil de pessoas internadas está entre 20 e 50 anos e que não tem comorbidades. Para ele, a situação do Amazonas nesse momento é pior por causa do período chuvoso. Não nos forcem mais, como população, médicos, enfermeiros, técnicos. Estamos no limite. Estamos sendo forçados a fazer escolhas que eu espero que vocês nunca tenham que fazer na vida. Não adianta se você tem dinheiro. Não adianta se você tem plano de saúde. Não adianta se você vai fazer uma medida judicial, vai processar. Não tem leito para vocês, colegas, médicos, enfermeiros, técnicos, que estão assustados, que estão com medo. Eu sei que vocês estão com medo, eu também estou, mas não é pela gente, né? A gente é treinado para isso. A gente pode cair doente, a gente está esperando isso. A gente está com medo pelas pessoas que estão dentro de casa conosco. Minha mensagem para vocês é: isso vai passar. Tudo na vida passa. E isso também vai passar. E para você, população, eu peço: não vão para as ruas. Não façam manifestação. Deem pra gente os 15 dias que a gente precisa. Odineia Araújo para o 18 horas. Olha aí essa situação, né? E o pior, o governo do estado teve 9 meses e muito dinheiro, inclusive, para reestruturar o sistema de saúde. Mas o que pouco fez. Ficou negando sempre aí a possibilidade de uma segunda onda e agora fica tentando, sem qualquer planejamento, aumentar o número de leitos. E com isso, mais uma vez, o Amazonas ocupa a mídia nacional como o primeiro estado a colapsar na segunda onda da doença. E as imagens são chocantes quanto ao pico da primeira onda, lá em março e abril do ano passado. Mas como você falou, Carlão, Sim. O governo teve tempo para reestruturar o sistema. E o que fez? Desmontou a estrutura instalada na primeira onda, inclusive desativando prematuramente o hospital de campanha. E não fez um plano de contingência para o enfrentamento de uma inevitável segunda onda da pandemia. Aí no período aí da primeira onda, o governo federal, inclusive, injetou mais de R$1 bilhão no Amazonas, além de equipamentos e dezenas de ventiladores pulmonares. O governo do estado não comprou um ventilador pulmonar sequer, o que foi comprar a preços superfaturados numa loja
loja de vinho, foram 28 ventiladores pulmonares que não serviam para atender pacientes em estado grave. O que todos querem saber é onde o governo investiu esses R$1 bilhão repassados pelo governo federal para o estado do Amazonas. R$1 bilhão é muito dinheiro, que, se bem aplicados, seriam suficientes para ampliar e melhorar muito o sistema de saúde do Amazonas. Os órgãos de controle, aí temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a Controladoria Geral da União, devem fiscalizar cada centavo desse dinheiro enviado pelo governo federal, porque não se vê resultado de tanto dinheiro que deveria ser aplicado no setor da saúde. Sim, olha só nos últimos dias, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, o governo federal liberou 25 milhões para ações de Covid, 100 ventiladores mecânicos, 80 monitores, além de 11 milhões para a cardiologia do Hospital João Lúcio. Se não fossem as ações do governo federal, a situação hoje do sistema de saúde do Amazonas, que já é caótica, estaria um desastre total. Na outra ponta, a população deve dar a sua parcela de contribuição. Não dá para continuar promovendo aglomerações e se descuidando das medidas de prevenção, como é o uso da máscara facial, fazer o distanciamento social e lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel. Você está ouvindo 18 horas. Olha, não bastasse essa pandemia, outros vírus que também causam sintomas gripais e respiratórios podem ser confundidos com a Covid-19. O alerta foi dado pela Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, que atualmente monitora a circulação de 21 vírus no estado. Por isso, é preciso redobrar os cuidados para evitar a contaminação por qualquer tipo de síndrome respiratória. Os detalhes com Júlia Gomes. Ao menor sinal de tosse, espirro ou coriza, sintomas mais comuns da Covid-19, surgem as suspeitas da presença do vírus. No entanto, é preciso lembrar que várias doenças respiratórias podem apresentar sintomas semelhantes. E com o período de chuvas no Amazonas, além do SARS-CoV-2, que causa Covid-19, outros vírus como a influenza, causador da gripe H1N1, também circulam entre a população. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, afirmou que o diagnóstico do novo coronavírus com outros vírus que circulam no período sazonal podem ser confundidos, justamente por serem parecidos os sintomas. Nós estamos identificando a circulação de rinovírus. Então, juntamente com os sintomas respiratórios de Covid, algumas pessoas têm rinovírus, o que pode levar a um diagnóstico de Covid, que na realidade é outro vírus. O técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Alessandro Melo, responsável pelo monitoramento das síndromes respiratória aguda grave, diz que o rinovírus, assim como o adenovírus, causam resfriados e gripes. Desses dois vírus, eles são, por assim dizer, os vírus mais brandos, porque eles normalmente causam resfriado. Alguns pacientes podem desenvolver bronquiolite, né? E é justamente essa bronquiolite que vai levar o paciente a procurar uma rede de saúde, né? Nós indicamos que a melhor medida, a melhor coisa a se fazer no momento, caso venha apresentar sintomas como febre elevada, tosse seca, né, sinais gastrointestinais, né, procurar a rede da atenção básica mais próxima da sua residência. Que aí lá o médico vai poder avaliar e, de acordo com a sintomatologia que você apresente, ele vai direcionar o tratamento mais adequado para você. Alessandro Melo disse ainda que já circula no Amazonas os vírus da influenza e que a Fundação de Vigilância em Saúde emite alertas tanto para a rede médica como para a população sobre os vírus que circulam na região ao longo do ano, para ajudar no monitoramento dessas doenças. A FVS já faz o monitoramento dos vírus desde o ano de 2000, né? Sendo que nesse ano de 2020 nós ampliamos o nosso mapa viral, né? Que antes nós fazíamos o monitoramento de 7 vírus e passamos a fazer o monitoramento de 21 vírus. Então aumentou muito o nosso leque de vírus em monitoramento. E o rinovírus foi um vírus que nós passamos a fazer o diagnóstico dele agora em 2020. E não diferente do restante do país e do mundo, é um vírus que está circulando e que tem essa característica de causar resfriados. Então a pessoa pode achar
pode ficar com dúvida se ela está com Covid ou não, se é um rinovírus, se é um adenovírus, se é outro vírus respiratório. Então ele deve procurar a rede de atenção básica, onde o médico é o profissional habilitado, capacitado para fazer essa diferenciação e entrar com o medicamento e entrar com a terapêutica mais adequada para cada caso e para cada sintoma que o paciente vier apresentar. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, disse durante a coletiva de ontem que foi registrado ainda o aumento de infecções por vírus sincicial respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório em bebês. A gestora ressaltou que é importante prestar bastante atenção nos sintomas das crianças para que recebam o atendimento apropriado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E enquanto o Amazonas vive a segunda onda, já há previsão de uma terceira onda. E quem faz o alerta é o infectologista Gessen Orellana, o mesmo que previu que o Amazonas enfrentaria a segunda onda. E essa terceira onda ocorrerá se o comportamento da população e do governo não mudar depois dessas novas restrições. Os detalhes com Odinei Araújo. Quando o governo do Amazonas começou a flexibilizar a economia em junho e determinou o retorno das aulas presenciais em julho e agosto, o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, emitiu alertas dizendo que o momento não era para flexibilizar, porque havia a possibilidade de explodir uma segunda onda de Covid-19 no estado. Os alertas foram ignorados e as flexibilizações continuaram. O especialista explica que dentro de uma epidemia existem ciclos ou ondas que iniciam, atingem o pico, permanecem em alta, o chamado platô, depois começam a cair, mas podem voltar a subir dependendo do comportamento da população. A primeira onda da Covid no Amazonas começou em março, atingiu o pico em abril, estabilizou em alta a partir de maio e depois começou a descer até atingir os menores patamares no início de agosto. Mas devido às flexibilizações, segundo o epidemiologista, a partir de meados de agosto, as infecções voltaram a subir. Iniciava então a segunda onda da Covid com leve aceleração inicial porque o vírus encontrou mais dificuldade para se disseminar, já que 30% da população de Manaus havia sido contaminada, segundo Gessen Orellana. Então, quando nós avisamos lá em agosto, que aquelas oscilações de queda, de aumento, de estabilidade no número de casos, no número de mortes, na incidência de síndrome respiratória aguda grave já eram o primeiro sinal de possível retomada do crescimento e da segunda onda em Manaus, era justamente por essa razão. Com a circulação de mais pessoas, a explosão de casos era inevitável. Em dezembro e janeiro, você conseguiu, com toda essa negligência que teve, principalmente do estado do Amazonas, de não restringir a circulação de pessoas, de liberar o retorno às aulas presenciais na rede privada, na rede pública, o trabalho presencial de praticamente todos os servidores do estado, inclusive dos que faziam parte do grupo de risco, Você põe de novo um grande quantitativo de pessoas para circular e no meio delas ainda tinham muitos suscetíveis, Então, chega um certo ponto da epidemia que essa disseminação viral, ela se torna muito potente e fora de controle. Foi exatamente o que aconteceu agora no final de dezembro e início de janeiro, Para o pesquisador, o Amazonas está agora no pico dessa segunda onda de Covid, mas essa nova restrição vai quebrar parte das cadeias de transmissão e a taxa vai voltar a cair. O pesquisador alerta, no entanto, que até que a população esteja vacinada, o Amazonas ainda pode amargar uma terceira onda de Covid-19. Tudo vai depender do comportamento da população depois desses 15 dias de restrição. Se nós formos seguir o mesmo roteiro, que nós seguimos na transição da primeira onda para a segunda onda, nós vamos ter sim uma terceira onda e vai ser a mesma coisa, Primeiro vai dar aquela impressão de que está tudo bem, de que o aumento do número de casos novos, de internações, aquele leve aumento, aquela oscilação ali, aquela estabilidade em patamares altos de mortalidade, de internações novas, de casos novos, não é nada, e começa a flexibilizar e vai acontecer tudo de novo, Porque os erros são os de sempre, as pessoas que estão conduzindo a epidemia são as de sempre, Nós tivemos agora o prefeito de Manaus dizendo que vai combater a epidemia com vitaminas
e ivermectina, né? Nós tivemos uma pessoa ligada ao Ministério da Saúde, enviada exclusivamente para supostamente lidar com a crise, recomendando o uso de cloroquina na atenção básica, né? Nós temos o governo do estado completamente omisso, né? A preocupação do pesquisador é com a nova mutação do vírus já detectada em São Paulo. Como não se sabe se a nova variante, que tem maior poder de infecção, já está circulando no Amazonas, o isolamento então é o melhor remédio. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, com a segunda onda de números crescentes, as repartições públicas estão adotando o regime de home office ou híbrido para evitar mais contaminações da Covid-19 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e outros já oficializaram o fechar de portas até o final de janeiro. E se o setor privado tem que fechar as portas, o setor público também volta ao home office. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu o programa de retorno gradual dos servidores ao trabalho presencial até o dia 31 de janeiro. Magistrados, servidores, estagiários e colaboradores vão trabalhar de casa. Apenas em situações excepcionais, o comparecimento de magistrado ou servidores será permitido. E a Prefeitura de Manaus segue o mesmo ritmo. Hoje foi publicado um decreto assinado pelo prefeito Davi Almeida que prorroga o trabalho até o final de março. O texto do decreto prevê exceções e diz que pode ser revogado a qualquer tempo. E o primeiro trimestre do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas também vai ser em regime híbrido, ou seja, parte presencial, parte home office, como determina a portaria assinada pelo presidente do TCE Amazonas, conselheiro Mário de Mello, que está internado em São Paulo com o vírus, mas que está em um quadro estável, aí, segundo diz uma nota da assessoria do tribunal. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, o primeiro mês do ano também vai ser cumprido em regime de home office, como circulou em um comunicado interno. Somente a Diretoria de Assistência Social e de Saúde terão permissão para entrar na Casa Legislativa neste mês de janeiro. Diferente dos demais, o Estado do Amazonas até agora não divulgou nenhum novo decreto e mantém o último publicado, em dezembro do ano passado, mas que fica em vigor só até o dia 10 de janeiro, tempo em que 70% dos servidores públicos vão poder trabalhar de casa e 30% deles vão manter o trabalho presencial. Para 6 horas e 22 minutos, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. A Prefeitura vai construir 6.000 covas em Manaus de forma emergencial. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou em entrevista ao programa CNN 360 da CNN Brasil que vai providenciar a construção de 6.000 covas para sepultamentos no cemitério Nossa Senhora Aparecida no Tarumã, zona oeste de Manaus. A informação foi dada após ele ser questionado pela apresentadora, a jornalista Daniela Lima, se Manaus estaria novamente enfrentando um colapso funerário como ocorreu nos meses de abril e maio. Abre aspas, nós estamos contratando de forma emergencial para que possamos garantir que essas famílias possam ter seus entes queridos sepultados de uma forma digna, fecha aspas, disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 23 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil, My Head and My Heart, é uma canção aí, e supostamente é o primeiro lançamento da edição de luxo aí do álbum de estreia Heaven and Hell. A cantora norte-americana Ava Max abre o playlist do 18 horas de hoje. Essa canção traz samples de Around the World, La La La, de 1999, das meninas do ATC. Abrindo a playlist do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil, Ava Max. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 26 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Abrimos a playlist do 18 horas de hoje assim, com Ava Max, a música My Red and My Heart aqui em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira e hoje com Cíntia Blink. Previsão do tempo com Cíntia Blink. Previsão do tempo. E segundo o Clima Tempo, agora de noite teremos chuva. A temperatura pode atingir a mínima de 24 graus
e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar será de 89%. E quarta-feira será de sol, com muitas nuvens pela manhã. A temperatura máxima pode chegar a 32 graus e a mínima 23 graus. As chances de chuva são de 90%. Agora 6h27, boa noite. Olha, hoje o governo do estado baixou um pacote de medidas fiscais e econômicas para compensar o comércio não essencial e o setor de serviços dos prejuízos causados pelo fechamento das atividades, inicialmente aí por 15 dias. O pacote traz redução de impostos, antecipação de crédito e até a possibilidade de liberar as livrarias para funcionar nesse mês de janeiro. A jornalista Cíntia Blink acompanhou a coletiva do governador Wilson Lima e traz mais informações. O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou hoje como o estado vai contribuir com o setor econômico para tentar diminuir o prejuízo do comércio não essencial, que está com as portas fechadas. Os estabelecimentos que atuam com fornecimento de refeições, o governo do estado está reduzindo o ICMS de 3,5% para 2%. E essa é uma tributação que ficará permanente para esse segmento. Estamos também fazendo a postergação do prazo de recolhimento de tributos, parcela do ICMS e ou contribuição de FPEs, FDI, UEA ou SFPS. Estamos suspendendo por 60 dias no âmbito da Cefaz os prazos para atendimento de intimações e notificações dos auditores fiscais de tributos, suspendendo por 60 dias no âmbito da PGE os atos de inscrição de débitos em dívida ativa, protesto de certidões de dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais, à exceção para evitar a prescrição da pretensão fazendária. A decisão foi resultado de uma reunião com representantes do comércio, bares, restaurantes e outros que foram afetados pelo decreto publicado ontem no Diário Oficial do Estado, que fecha o comércio não essencial até o dia 17 de janeiro, por conta do aumento do número de contaminados pela Covid-19. Outra novidade anunciada pelo governador foi sobre a antecipação do crédito fornecido pela Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM. A nossa campanha de crédito, que começaria no dia 1º de fevereiro, está sendo antecipada para o próximo dia 11, ou seja, a partir de segunda-feira. E nós estamos disponibilizando 140 milhões de reais. As livrarias e papelarias também podem entrar no serviço essencial durante o período de compra do material escolar, mas essa decisão ainda está em estudo. Assim como questões tributárias, o governador disse que a Secretaria de Fazenda do Estado está verificando o que pode ser feito para amparar a saúde financeira dos empresários. Cíntia Blink, para o 18 horas. Essa reunião do governador Wilson Lima com os representantes das classes afetadas pelo decreto que restringe as atividades não essenciais por 15 dias no estado não agradou as entidades que representam o comércio varejista e atacadista do estado. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, a reunião desta terça-feira com o governador Wilson Lima ainda não trouxe vantagens para amenizar efetivamente os impactos negativos de restrição do comércio. O governador, para o comércio, ainda não houve muita vantagem, porque ele é limitado em termos de resolver isenção de impostos, depende da reunião com o CONFAS Nacional, né? Segundo Aderson Frota, que é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, um volume grande de propostas foi apresentado durante a reunião e o resultado foi uma nova reunião, dessa vez das entidades que representam o comércio do Amazonas e de Manaus com os técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda. Nós estivemos discutindo algumas ideias, então o governador recomendou às entidades do comércio que conversassem com a Secretaria da Fazenda no sentido de gerar uma série de sugestões capazes de ser examinadas pelo governo para poderem serem adotadas
em benefício principalmente das empresas que estariam atingidas por esse fechamento. Além dos representantes da AC e FEComércio, estiveram presentes na reunião com o governador Wilson Lima na manhã de hoje, os representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, e também da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion. O resultado dessa reunião foi um pacote de medidas para amenizar os impactos econômicos do comércio causado pelo Decreto Estadual 43.269, que suspende por 15 dias as atividades não essenciais no estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E temendo essa nova onda de Covid-19, a Igreja Restauração vai adotar cultos online. O culto dominical, que aglomera milhares de pessoas, por exemplo, no fim da tarde e no começo da noite, na Estrada da Ponta Negra, já será totalmente remoto. Olha, e além dessa celebração semanal, outros atos da igreja serão restritos ao que determina a lei que trata do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Outra igreja que suspendeu as atividades foi a Adventista, decisão que deveria ser tomada pelas demais instituições religiosas. 18 horas. E o prefeito de Parintins, Bi Garcia, declarou hoje que está disposto a comprar vacinas contra a Covid-19 para a população do município, caso o governo federal não garanta recursos para que a administração municipal possa adquirir os lotes de vacina necessários. O prefeito Bi Garcia disse que a prefeitura de Parintins poderá remanejar recursos de secretarias para serem aplicadas na aquisição das vacinas. Abre aspas, assim que o governo federal autorizar a entrada de vacinas no Brasil, vamos começar a vacinar a população, fecha aspas, garantiu Bi Garcia ao Portal Único. Os empresários do Polo Industrial de Manaus também estão se mobilizando para comprar vacinas para mais de 400 mil trabalhadores do setor industrial e suas famílias. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valmir Santana, em reunião com o Sindicato Patronal dos setores naval, metalúrgico, duas rodas e magnético instalados no Amazonas, ficou decidido que as vacinas serão adquiridas a partir da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. 18 horas. Olha, várias personalidades do estado foram infectadas pelo novo coronavírus. Além dos presidentes do Tribunais de Contas, o Mário de Mello, e do Eleitoral, Aristóteles Turi, outras pessoas ligadas à música e à política também testaram positivo para a Covid-19, como relata Cíntia Blink. Vamos conferir. O deputado estadual Serafim Correia testou positivo para a Covid-19 e enviou um áudio para os amigos explicando o atual quadro de saúde dele. Meus amigos, no domingo eu não me senti bem, passei a noite ruim. Quando foi na segunda-feira, falamos com o médico, o Dr. Marcos Lacerda, e ele recomendou que fosse feito o exame de PCR. Foi feito, eu testei positivo para Covid-19. Dr. Marcos está me acompanhando, esteve aqui em casa. Eu hoje estou bem, saturando bem, está tudo sob controle. Desde o início da pandemia, Serafim, que está com 73 anos, participou de todas as sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Amazonas e de todas as sessões da CPI da Saúde de forma remota. Agora, ele segue em isolamento, em casa, e é atendido pelo médico Marcos Lacerda. A última vez que o deputado se expôs saindo de casa foi no dia 26 de dezembro, quando foi à missa de 7º dia da esposa dele, Guídia Correia. O vírus da pandemia tem circulado pelo mundo político. Além de Serafim, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Mário de Mello, também foi internado com a doença, mas apresenta apenas sintomas leves, conforme uma nota do tribunal. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Aristóteles Turi, foi parar no hospital em São Paulo para lutar contra o vírus. Mas o vírus não ataca somente um setor. O meio artístico do Amazonas também tem infectados. O cantor Zezinho Correia é alvo da Covid-19, segundo uma nota publicada pela assessoria dele. A informação é que Zezinho está estável e Zeca Torres é outro que entrou na lista de internados por conta da Covid-19.
Covid-19. E ontem, o vírus vitimou Iranildes Gonzaga Caldas, em Maués. Ela é ex-secretária estadual do Trabalho e Cidadania do Amazonas, no governo de Omar Aziz, em 2013. Ela também atuou na assessoria do senador Eduardo Braga. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h37, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, melhor mix do Brasil. Me ensine a amar, hein? É a tradução literal do sucesso de Shawn Mendes, que aparece aí como a segundona da playlist aqui no 18 horas de hoje. Essa música está ganhando aí espaço nas plataformas de streaming mundo afora. Além de tudo, é muito charmosa e levemente dançante, dá para curtir em qualquer situação, principalmente num dia chuvoso aí como hoje, hein? Vamos de música, Shawn Mendes em 100,7 com Teach Me How to Love. Você está ouvindo 18 horas. 6h41, a segunda da playlist do 18 horas de hoje, em Shawn Mendes, Teach Me How to Love em 100,7 aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Previsão do tempo com Cíntia Blink. Previsão do tempo. E a quarta-feira será de sol, com muitas nuvens pela manhã. A temperatura máxima pode chegar a 32 graus e a mínima 23 graus. As chances de chuva são de 90%. Agora 6h41, boa noite. Mix. Entrevista do dia. Bom, nossa entrevista de hoje é com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, que é o Mário Viana. Boa noite, seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas, doutor Mário Viana, e mais uma vez obrigado por ter aceitado aí mais um convite que nós fizemos para participar aí de mais uma edição do 18 horas. Tudo bem, doutor Mário? Boa noite. Tudo bem, Carlos. É sempre um prazer falar com a Rádio Mix. Ok, olha, doutor, vários profissionais de saúde, especialmente médicos e enfermeiros, estão publicando vídeos nas redes sociais relatando aí a situação de caos na saúde pública e de que estão exaustos, extenuados diante de tanta demanda nos últimos dias. Qual a real situação dos profissionais de saúde? O que eles têm enfrentando aí nessa segunda onda da pandemia aqui em Manaus? Então, Carlos, antes de comentar esse caos, esse cenário de guerra que se tornou a saúde do Wilson Lima, né, aqui no Amazonas, eu queria comentar que eu sou um cara muito feliz, prestigiado pelo governo Wilson Lima, né? Segundo um determinado blog, escrito pelo jornalista Luiz Henrique Oliveira, né, que vai ser processado por mim, dessa vez eu vou processar, eu ganho 22 mil sem trabalhar, sabe, entendeu? Sim. Então eu meto o pau no governo mesmo, né? E ainda o governo me paga. Então eu sou um cara importante e poderoso. Por isso eu posso falar que a saúde do Estado precisa de uma intervenção federal, porque a sem vergonhice, a falta de planejamento, a falta de responsabilidade com a vida humana é um descaramento total, né? Então, estou muito revoltado e fui aí falar e ser atacado, mas nós estamos aí para isso, né? E um determinado blog vai ter a sua resposta necessária. Bom, doutor, aqui quem fala é Cíntia Blink e o governo divulgou que ampliou em mais de 300% o número de leitos em relação a pessoal. Houve novas contratações para atuar nesses novos leitos que foram instalados? O governador, eu vi anunciar hoje que estaria com a empresa Cegean, né? Não sei direito a origem dessa empresa, parece que ela já esteve envolvida com algum problema, mas quando eu não tenho certeza eu não quero afirmar, né? Mas, na verdade, ele está abrindo leito, tirando leito, né? Na verdade é mentira. Está enganando o povo. Ele está tirando leito de gestante para botar leito de Covid. Ele tira leito da UTI do 28 de agosto, da UTI geral, que transformou em UTI de Covid, e as pessoas que tiverem infarto, AVC e outros politrauma que precisam de UTI. É uma enganação.
Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade, é uma enganação essa gestão de saúde do estado do Amazonas. Mas, doutor, e o dinheiro que tem entrado aí do governo federal e o próprio dinheiro da arrecadação do governo do estado, por que ele não está sendo aplicado nesse processo aí? Que nós estamos num regime de urgência, é total isso. O dinheiro isso. deve ter criado perna e tomou algum outro caminho, né? Porque eu não vi nada de diferente nesses últimos 9 meses. E a representante do Ministério da Saúde, da reunião, que tiveram a loucura de deixar eu participar, né? Ela disse bem claramente, doutora Maia Pinheiro, que o governo federal enviou 536 milhões para a saúde do Amazonas nesse ano de 2020. Mais de R$500 bilhão. Olha, doutor, é problema complicado. para o TCE. Isso é problema para o TCE, não é para o Sindicato dos Médicos. Olha, doutor, há informações aí de que o governo estaria contratando novos profissionais. Informações, especialmente enfermeiros intensivistas e também médicos intensivistas, a preços aí bem inferiores aos praticados atualmente. Isso procede? É fato isso? Não tenho essa informação, por isso não posso afirmar ou negar, né? Eu sei que existem alguns colegas intensivistas que são contratados de fora de Manaus a valores muito acima dos valores pagos aos médicos daqui. Então é o contrário. Que, aliás, é uma situação, é o contrário. Sim. É uma situação que eu vou tentar tratar no momento oportuno, né? Porque é uma desconsideração com os profissionais especialistas daqui. Tem gente ganhando no Delfim Aziz R$3.000 por plantão, enquanto a nossa média de plantão aqui das empresas que trabalhamos há mais de 20 anos, dando sangue e suor, e alguns já até morreram trabalhando pela saúde do Amazonas, né? Ganha mais de R$1.100 por plantão de 12 horas. Eu acho que a informação está trocada, está equivocada. Sim. Mantendo esse assunto, doutor, de profissionais e salários, quanto um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem recebe hoje por plantão? Olha, da enfermagem nível superior, né? Eu acho que o valor é em torno de R$600, R$800. E os técnicos de enfermagem recebem um valor muito ínfimo, né? Muito pequeno realmente, gira em torno de R$120, R$130 por plantão. Nossa. É um valor terrível, porque eles passam a noite trabalhando, acordados, porque tem que estar ali fazendo a medicação e tudo mais. São valores bem abaixo do que seria, no meu entendimento, justo. Doutor, são várias... explorados. Pois não, pode continuar. Eu considero eles explorados, juntamente com os enfermeiros e com os médicos também. Pois é, são várias situações que envolvem aí esses profissionais de saúde. Agora, com relação aos equipamentos de proteção individual, eles estão sendo entregues aí aos profissionais de saúde corretamente, como manda lá o protocolo? Carlos, houve uma melhora, né? Porque nós denunciamos isso, não sei se você lembra, sim, no início da pandemia e antes até da pandemia, né? Não vou negar, o que é certo tem que ser dito, né? E houve uma melhora, mas ainda está distante das necessidades reais. Tanto é que o quantitativo de profissionais de saúde que se contaminam no exercício da atividade hoje no Amazonas é muito acima da média no Brasil. É um dos locais onde a gente tem o maior índice de contaminação. Possivelmente falta de EPI e os ambientes que não são preparados para a atividade de atendimento de doentes com infecções e doenças contagiosas. Doutor, e com relação àquelas questões lá de descanso, de férias de alguns profissionais e também quanto aos pagamentos em atrasos, essa situação está amenizada? Bom, existem algumas empresas ainda com atrasos, né? Eu recebi uma denúncia de uma empresa que trabalha no SECOM, estou apurando, né? Uma empresa de médicos, entendeu? E que estão há 5 meses sem receber. A maioria das empresas, as empresas mais tradicionais, que são empresas de sócios, né? Como é a cirurgia, que é a minha empresa, o ICEA, o IGOAN, a Copanest, Cooperativa de Anestesia, empresas de anestesia, elas estão hoje em média com, parece, 2 meses de atraso, né? Mas já chegamos a ter no governo Wilson Lima 5 meses de atraso.
Agora, doutor, a cada dia, mais de 100 pessoas precisam ser internadas. Se essa média de internação dos últimos dias se mantiver, uma vez que nos primeiros meses deste ano já foram 566 novas internações, o que a gente pode esperar do sistema de saúde? O colapso total, né? Como eu vi num outro programa, que o colega jornalista mostrou que um pesquisador da Fiocruz Amazônia, né, apresentou para o governo estadual que com certeza teria uma segunda onda e que nesse período, dezembro, janeiro, haveria uma alta dos casos de Covid. E o governo nada fez. Fez somente fazer um decreto de lockdown em dezembro, né? E que houve aquela revolta dos comerciantes e agora foi ajuizado, né? Que a justiça interviu, melhor dizendo, determinando que se faça um lockdown. Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua colaboração conosco aqui em mais uma edição do programa 18 horas. Eu gostaria que o senhor desse uma geral aí e fizesse as suas considerações finais, por favor. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu acredito que a vinda aqui da comitiva do Ministério da Saúde, que foi um pedido do Sindicato dos Médicos em julho de 2019, que a saúde naquela ocasião já estava caótica, Carlinho, e a gente ali já pedia e previa, ou melhor, não se sabia até que haveria pandemia em julho, seria impossível, né? Senão eu teria informações da China, né? Mas, enfim, essa situação do caos da saúde do Amazonas já vem de alguns anos e se agravou no governo Wilson Lima, né? Ele resolveu quase bronca nenhuma, ou melhor, ele aumentou as broncas, né? Que era o jargão dele. E eu acredito que o Ministério da Saúde, através da comitiva que mandou aqui, sendo representada pela doutora Maiara Pinheiro, que não é a Maiara Pinheiro deputada, é outra Maiara, né? Que acataram as propostas que o sindicato fez. Primeiro, né, ela também entendeu e disse isso para o governador, que a descentralização do atendimento é um risco de disseminação maior da doença e isso está acontecendo. E a falta de leitos tem que ser resolvida em situação de guerra, hospital de campanha com as Forças Armadas. Com certeza o comando militar da Amazônia não se negará a ajudar o povo do Amazonas, né? Mas tem que haver o pedido do senhor governador, ele tem que admitir que perdeu o controle, né? E por terceiro e último, é necessário que o tratamento precoce da doença, que já está comprovado que existe 151 trabalhos, a própria representante do ministro disse isso na reunião com o governador e com o prefeito, seja imediatamente implantado de forma ampla, oferecendo as medicações gratuitamente à população, para que possamos, com rapidez, como aconteceu em Itajaí, como aconteceu em Belém do Pará, como aconteceu em Porto Feliz, no interior de São Paulo, se controlar e diminuir drasticamente o número de doentes por Covid. Ok, conversamos com o doutor Mário Viana, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, e mais uma vez eu agradeço a sua participação, doutor Mário Viana, e tenha uma boa noite. Eu que agradeço, eu sempre fico muito feliz quando sou entrevistado pela Rádio Mix, que me dá a oportunidade de botar tudo para fora. Ok, nós aqui agradecemos. Agora são 6 horas e 54 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e a última, hein, da nossa playlist de hoje, tem muita história. É uma colaboração aí provocada pelo The Weeknd no final do ano passado, num post no Instagram. É uma faixa cheia de funk e o tom suave de Rhythm and B. Overlaw foi notada aí como uma música inédita. The Weeknd compartilhou aí em uma transmissão ao vivo, inclusive no TikTok. E assim como a música anterior, temos mais charme para encerrar a playlist do 18 horas de hoje. Vamos de música com Over Now. Tá ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 58 minutos. Calvin Harris, The Weeknd, Over Now foi a terceira da playlist de hoje. Mix
O prefeito Davi Almeida declarou situação de emergência em Manaus pelo período de 180 dias. O decreto número 5.001, publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, dia 4, autoriza, entre outras medidas, a contratação temporária de pessoal de serviços e aquisição de bens e materiais para conter o avanço da pandemia. Além da emergência, o prefeito baixou outros 3 decretos que prevêem a suspensão da autorização para eventos, a proibição do corte das contas de água e esgoto e o estabelecimento do teletrabalho. E na administração municipal, As medidas estão sendo adotadas em função do alto índice de contaminação por Covid-19 na capital do Amazonas. Política. Deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas e candidato a presidente da Câmara, escolheu o Amazonas para dar a largada na sua campanha pelos estados. Ele estará amanhã aqui em Manaus. Carlão, ele estará ao lado do deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal, aqui no Amazonas, que disputará o cargo de vice-presidente na chapa. O candidato, apoiado pelo Planalto, concederá a entrevista às 9 horas da manhã. Arthur Lira apresentará os apoios que arregimentou no estado e falará sobre os planos de ação na administração da Câmara, caso alcance a vitória na eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Vale lembrar que a eleição acontece no próximo dia 1º de fevereiro. Já outro candidato, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve começar a campanha nos estados do Ceará, onde na quinta-feira, dia 7, deve se reunir com o governador Camilo Santana e os deputados do estado. 18 horas. Bem, agora nós vamos conferir, Nós vamos atualizar os números da Covid no Amazonas hoje com Cíntia Blink. E hoje o Hospital Santa Júlia emitiu um comunicado informando que suspendeu o atendimento no serviço de pronto atendimento para adultos devido à superlotação atingida por pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e que apresentaram sintomas da doença. O hospital foi o primeiro a declarar superlotação, ainda em dezembro de 2020, devido aos casos de Covid-19. A Arquidiocese de Manaus anunciou também hoje a suspensão de celebrações de missas públicas até 22 de janeiro. De acordo com o arcebispo metropolitano de Manaus, a medida ocorre em razão do aumento de casos e mortes pela Covid-19. Até o momento, a Fundação de Vigilância em Saúde não divulgou os números de hoje da Covid aqui do Amazonas. O Brasil acumula um total de 7.810.400 casos de Covid-19 e 197.732 mortos pela doença, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, divulgado nesta terça-feira. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.248 óbitos e 58.679 casos. Agora são 19 horas e 1 minuto e vamos agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Apesar de todas as críticas que se possa fazer ao presidente Jair Bolsonaro quanto às ações do governo dele para conter a pandemia, uma coisa é certa: o governo federal vem sendo generoso com o Amazonas desde a primeira onda da Covid-19, que aqui começou em março de 2020. Enquanto o governo de Wilson Lima comprava ventiladores pulmonares a preços superfaturados em loja de vinhos, o governo federal agia deslocando para Manaus dezenas de equipamentos, bombas de oxigênio, ventiladores mecânicos e profissionais para atender a população. E mais que isso, liberou mais de R$1 bilhão para Wilson Lima combater os efeitos da pandemia aqui em Manaus. E foi além. A Caixa Econômica Federal pagou R$3.4 bilhões em auxílio emergencial aos amazonenses. E o que o governo do Amazonas fez? Desmontou o hospital de campanha, reduziu o número de leitos para pacientes com Covid-19, acreditando que a pandemia tinha chegado ao fim. Lendo engano, a pandemia voltou com toda a força, pegando mais uma vez o governo do estado de calça curta e se vê agora obrigado a improvisar leitos no Hospital do Câncer, FESECOM
e até em maternidades. Isso tudo tem nome: incompetência, irresponsabilidade e improbidade administrativa. Cabe agora aos órgãos de controle fiscalizar cada centavo destinados aí para a saúde do Amazonas, revelar os responsáveis pela má aplicação e também punir os culpados. 18 horas. Hora 7:02, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão, boa noite e até amanhã para todo mundo. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, hein? Voltamos com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.